FM, porque eu estou com os dois queridos aqui, o casal aventureiro, Tainá Valdez e o Thiago Conceição. Eles estão há mais de 2 anos na estrada. É o casal da Kombi Penélope. Tudo bem com vocês, gurizada? Tudo bem, perfeitamente nessa manhã de calor aqui em Foz. Bom dia, nada! Não, prazer. hoje tá um solzinho melhor do que ontem, né? Porque ontem foi difícil, ontem baixou legal a temperatura, né? Depois de dias de calor. Vocês estão aqui em Foz já faz quanto tempo? Já tem uma semana e eu prometi pra mim que eu não ia reclamar do calor, porque na Argentina a gente passou muito frio. Vocês pegaram bem aquela transição aqui agora dos 40 graus Foi exatamente dias de calor para uma queda brusca na temperatura, mas tá bom, né? Então, clima agradável. Você já tá todo de camiseta, todo se achando no verão, não, né? eu tô achando, porque a gente passou muito tempo no frio da Argentina, a gente estava no Estavam lá inverno, então a gente pegou frio assim de verdade, neve, foi terrível. Então a gente chegou aqui, tá esse clima mais ameno e eu já tô querendo, assim, sabe, Carioca, me despedir dos carioca. meus casacos, das minhas calças, não quero ficar bem à vontade. Mas vamos lá, vocês estão na estrada há mais de 2 anos, já passaram por 14 estados, Distrito Federal. A história de vocês, inclusive, vem sendo contada aí no programa É de Casa, na Globo, Sim. todo sábado. Sou fãzaça de vocês. Que massa. Obrigada. Eu quero saber como é que começou essa história de tipo, vamos juntar tudo, vamos pôr numa Kombi e vamos pegar a estrada. Tainá, você começa. A Tainá foi bem direta aqui antes. Como é que foi aquela palavra que define tudo? Pandemia. A loucura surgiu na pandemia. A gente estava preso numa kitnet, né? Sem saber o que viria pela frente. Nossos trabalhos estavam completamente parados. Tanto eu como o Thiago trabalhamos na área da cultura, né? Eu sou atriz, ele diretor e editor de vídeo, trabalhava com cinema e televisão. E a gente se viu ali num momento que a gente não sabia, né, mesmo o que seria. E a gente resolveu realizar nosso sonho de conhecer o mundo. Começamos aí pelo Brasil, Nordeste todinho, Amazônia. E foi dando certo o projeto e a gente rodou vários países aí da América do Sul e agora estamos voltando para casa. E como é que a Penélope pintou na vida de vocês? Conta aí, Thiago. A princípio veio a ideia de querer viajar, a gente estava consumindo muito conteúdo nas redes sociais e veio a ideia, vamos sair para viajar, já era algo que a gente gostava de fazer muito e por conta também do orçamento, porque ter um carro maior isso significa ter mais custo também, então a Kombi foi um veículo assim, além de ser muito simpático, acho que todo brasileiro tem uma história em algum momento da vida com uma Kombi, não é? Você aprendeu a dirigir uma coisa? Eu aprendi a dirigir numa Kombi. Meu pai, por exemplo, era feirante, e a gente saía os domingos de manhã, de madrugada, para ir para feira junto na Kombi. E a gente achou uma Kombi em algum momento. Na verdade, nossa ideia era comprar uma Kombi assim, pelada, sem nada, colocar um colchão, um cooler e ir embora, né? Seria uma loucura. Ainda bem que a gente não fez isso. Ainda bem, Vocês né? não tinham 16 anos nessa época, não? Não, eu acho que ainda bem que a gente não fez isso, porque o que determina o tempo que a gente vai ficar na estrada é o conforto que a gente tem. Já que a gente abriu mão de uma casa convencional, de um espaço físico, numa cidade qualquer, para viver viajando, então a gente teria que ter um mínimo de conforto. Então a Kombi, junto ao nosso orçamento, foi o veículo perfeito para essa empreitada. E a Penélope já veio pronta, a gente buscou ela lá em Minas Gerais. Os ex-donos também ainda estão viajando, mas quiseram comprar um carro maior, uma van. E a gente deu sorte que ela veio completamente pronta. Tem um sofá que vira cama, tem um climatizador, um fogão duas bocas, tem a pia, tem placa solar. Ela é completamente equipada, parece uma casinha de bonecas, mas a gente roda o mundo. E nesse momento de pandemia, que foi no ápice da pandemia, quando a gente saiu, a gente, na verdade, se sentia muito mais seguro de estar, por exemplo, numa beira da praia, numa cidade que tem 2.000 habitantes, que ninguém ia lá incomodar a gente e a gente não estava em hotel, não tinha necessidade de estar em contato com outras pessoas. Já no período antes da viagem, a gente estava passando uma situação um pouco delicada, como todos nós brasileiros. O mundo todo viveu esse período de pandemia. Então, a gente estava meio com pânico, sabe? Com medo de sair na rua, saindo realmente para fazer as coisas básicas, com medo do vírus que estava rolando, né? Então, esse escape foi fundamental, sabe? Foi como ganhar um pouco mais de liberdade, viver um pouco mais na natureza, conhecendo outras pessoas, outras culturas, o nosso país, né? Ô, Thiago, você falou que no começo ninguém ia, tipo, atrás de vocês, na praia, numa cidadezinha pequena. Hoje em dia a história mudou um pouquinho, né? Mudou A Penélope bastante. onde chega é um agito. Penélope tá famosa. Mudou bastante. Não, isso mudou bastante. É muito legal, na verdade, receber esse calor do público brasileiro, porque
a gente brasileiro é muito afetuoso, sabe? Então, por onde a gente passa, a galera acena, buzina, quer ter algum contato, quer saber um pouco da história. Convida para tomar um café, a gente tava morrendo de saudade. Nos outros países não teve isso, né? Não tem tanto esse calor que a gente tem aqui, essa coisa de a gente se conhecer hoje, já passa lá em casa para tomar um café, sabe? E trocar uma ideia, incentivar alguém a viajar, ou contar das nossas experiências na estrada. Então, com certeza, estar no Brasil é muito gratificante quanto a isso. E teve uma passagem também que é interessante, que a minha mãe foi visitar a gente no Rio Grande do Norte, e minha mãe foi na frente e a Tainá foi pro banco de trás. E aí minha mãe olhava para todo mundo assim como uma celebridade, porque todo mundo olhava, se achando, sabe? Todo mundo olhava, querendo a tia, ela falou, filho, isso acontece todo dia. Eu falei, mãe, viajar de comer Como é o nome isso. dela? Damiana. Ontem foi aniversário dela. Ô, dona Damiana, um abraço pra senhora, parabéns aí, tá? Muito obrigado. A Miss. A Miss da Kombi. E eu sei que vocês compartilham essas histórias nas redes sociais e tal, mas qual foi o maior perrengue que vocês já passaram? Ah, essa é boa. Ave Maria. Entre tantos perrengues, a gente passou o maior da viagem aqui em Foz do Iguaçu. Aqui? Aqui. Cara, mas Foz não tem jeito, gente. Em abril, a gente veio pra cá porque o nosso motor fundiu. Ai. A gente precisou fazer a retífica, fizemos uma vaquinha nas redes sociais. Foi um mês inteiro de muitas lágrimas e desespero, porque foi quando a gente achou que a viagem ia ter que parar. E a gente realmente não tinha orçamento nenhum e a força das redes sociais, né? Os nossos seguidores chegaram junto, nos ajudaram. Que legal. E a gente conseguiu pagar o concerto. E foi assim que a gente chegou até o fim do mundo lá no Ushuaia, na Argentina. Rodamos mais de 10 mil quilômetros. E aí, por isso a gente tá de volta aqui em Foz, na verdade. É um sentimento de gratidão, assim, pela cidade. Porque em todo o Brasil a gente nunca voltou em nenhuma cidade. Foz é a primeira. Não, mas foi um perrengue assim. Vocês vieram buscar socorro aqui então, né? Foi porque... Então Foz tá bem Foi representado. Salvou. E eu acho que é importante dizer também que a internet é muito importante nesse sentido, sabe? Porque a gente achou realmente que seria o fim da viagem, porque a gente não tinha essa quantia disponível para investir e compartilhamos com nossos seguidores e felizmente a gente conseguiu o valor, conseguimos reverter essa situação e continuar a nossa viagem. Falando em grana, assim, vocês se planejaram muito antes de sair? Fizeram um roteiro, alguma coisa assim? Ou vocês saíram tipo mochilão mesmo? Nada, a gente é louco. A gente não fez planejamento. Gente, vocês são exemplo de vida. A gente saiu de Brasília falando assim, minha família é de Manaus, minha família por parte de mãe. E eu já tava muito tempo sem ir lá, eu falei, Thiago tinha muita vontade de conhecer a Amazônia, eu falei, vamos subir, né? Vamos subir. E nossa primeira meta foi Manaus. Então a gente demorou aí, ficou 9 meses na Bahia. O Brasil é enorme, gente, cada estado é um país diferente. Aí vocês vão gostando e vão ficando. Isso. Aí é o Brasil que é grande. E a nossa viagem tem um outro ritmo, não só porque a Kombi só anda a 60, 70 km por hora, mas também porque a gente precisa trabalhar para fazer o dinheiro da gasolina e seguir. Então a gente chega na cidade, oferece fotos e vídeos para hotéis, restaurantes, agências de turismo, e foi assim que a gente foi indo. Quando a gente chegou em Manaus, a gente falou, nossa, isso daqui tá bom demais, a gente não quer parar por aqui, vamos traçar uma outra meta. Aí a gente falou, vamos sair pelo Acre e vamos pro Peru. A gente tinha muita vontade de ir para Machu Picchu. E assim a gente foi traçando as nossas metas e alcançando, né? Quando passou o Peru, a gente falou, agora eu quero ir para Bolívia. Agora eu quero conhecer Ushuaia. Eu botei na minha cabeça que eu queria ir até o fim do mundo, na Argentina. O Thiago não queria muito não, porque ele não é muito fã de frio. Mas me acompanhou. Passou frio lá, então. Sim, muito frio. Mas quanto a esse lance da programação, a gente realmente não tinha uma programação financeira que pudesse sustentar a nossa viagem durante muito tempo. Então o dinheiro que a gente tinha, investimos na Kombi. E o ideal era reunir a nossa profissão, né? Já que Tainá é atriz, produtora, eu sou diretor de vídeo, editor. Então a gente criou uma produtora itinerante, onde a gente chega nas cidades, a gente oferece os nossos serviços e é uma maneira de a gente fazer a manutenção na Kombi, alimentação. Essas fotos que vocês falaram que vocês tiram são de lugares da cidade? Geralmente da região, a gente oferece para o setor hoteleiro, então a gente vai oferecer para todos os hotéis da cidade, vamos oferecer para os restaurantes, para as agências fotos de turismo. daqui, daí ou de outros lugares? Fotos deles para alimentar a rede social deles. Legal. Então a gente vende um pacote com várias fotos e alguns vídeos para que eles possam colocar no Instagram, enfim, hoje em dia... Mais o vídeo experiência. Mais o vídeo experiência, que a gente inclui nossa experiência na cidade. Então aqui em Foz a gente tem imagens lindas, né, das cataratas, enfim.
Oh, que legal. E por que deu na louca agora de voltar para casa? Deu saudade? Pô, porque o Brasil é muito massa, né? Você não gostou do frio da Não, gente? primeiro, Você descobriu. A culpa foi não, do primeiro frio por da isso, Argentina. porque o Brasil é muito Traumatizou. massa. Não, o frio, na verdade, começou na Bolívia. Como a Bolívia é muito alto, teve um dia que a gente acordou, a gente dormia no aeroporto de La Paz. La Paz e tá a 3.000 e tantos metros acima do nível do mar, que deixa tudo mais frio. Sim. Então um dia eu acordei e falei, Tainá, não Quero ir dá, embora. eu quero ir embora, pra mim não dá pra passar esse frio todo, eu não aguento isso aqui. Aí a gente fez o quê? Compramos um edredom. A Tainá remediou o meu frio dessa maneira. Mas como a nossa meta era chegar até o Ushuaia e como a Kombi quebrou também no meio desse caminho, a gente atrasou um pouco o nosso planejamento e acabamos chegando no ápice do inverno. Então foi assim, muito difícil. O que salvou foi o aquecedor elétrico que uma amiga nossa lá de Buenos Aires nos emprestou. Então a gente já chegava na cidade buscando uma tomada. Precisa de tomada, e aí conseguia passar a noite menos congelado, assim. Porque assim, quando você vai perceber a estrutura de um motorhome grande, de pessoas que talvez tenham mais poder aquisitivo, as pessoas têm um aquecedor a diesel e não precisam de uma tomada, então pode viajar no frio tranquilo, que não era o nosso caso. A gente tinha uma maneira de burlar, muito casaco, 50 roupas. 50 É uma roupas. viagem mais raiz, digamos Mais assim. raiz, claro, sem tanto dinheiro, sem tanta ostentação. E esse aquecedor que salvou a vida. Então, todo lugar que a gente chegava tinha que ter uma tomada. E muito legal que na Argentina também tem muito essa cultura de viajar. Então, tem muitos campos que são municipais, né? Então, Sim. é muito barato você parar num campo onde tem uma estrutura de banho, de tomada, Ah, legal. tem onde separar, tem Internet, né? internet, tudo. Então, essa cultura na Argentina é muito legal e salvou, assim, a gente do frio na maior parte do tempo. O que eu acho legal é que a gente compartilha tudo isso nas redes sociais para incentivar as pessoas a realizarem sonhos, né? Não necessariamente viajar, mas que dá para viajar de várias maneiras. Porque como é engraçada a nossa viagem, porque como a gente passa na Globo, eu acho que às vezes as pessoas ficam com uma ideia de que a gente tem aquele glamour, né? Tem grana para gastar. Sabe de nada, não sei. E a gente fala, quem vê close não vê corre, né? Exato. No Instagram a gente posta as fotos bonitas e tudo, mas eu acho que a nossa viagem, é o que você falou, é muito raiz. A gente realmente, durante esses quase 3 anos de viagem, a gente conheceu lugares incríveis, são experiências assim que transformam a nossa vida, sabe? Mas sabe uma coisa que você falou agora, você falou, porque passa na TV, o pessoal às vezes tem uma impressão errada. Eu tenho exatamente a impressão que eu estou tendo aqui desse papo. Que eu acho que vocês que conseguem bom. transmitir uma verdade muito legal, assim. Não sei, mas eu bom. tenho essa impressão. Chega tanta gente nas redes sociais falando, poxa, que legal, me identifiquei com vocês. Comprei uma Kombi, também vou viajar. Ou então falando, né, se vocês conseguiram, eu vou conseguir também. Sabe, uma coisa mais... Mais próximo, né? Mais real, né? Acho mais que- povo. Mais povo, exatamente. Porque é o que a gente costuma dizer também. Não precisa você esperar ter um motorhome de 1 milhão, ter a situação perfeita. Nunca vai ter. Nunca vai ser o ideal. Então foi o que a gente fez, na verdade. Porque o momento ideal pra gente foi o momento da pandemia. Porque a gente estava sem tantos compromissos de trabalho, não tinha. Não, a pandemia para a área de vocês foi terrível. Parou tudo, não tinha como fazer nada, a gente não saía nem na rua. Então, acho que foi o último setor a voltar às atividades, o setor da arte. Então, o momento ideal pra gente foi aquele momento. Se a gente fosse esperar, vamos aguardar um intervalo de um projeto e outro, a minha agenda é a sua, sabe? O dinheiro necessário, o tempo. Não, nunca ia acontecer. Não é que a gente sempre tem uma desculpinha, né? Claro, Sempre. se a gente for colocar sempre os empecilhos, a gente vai achar um monte. Não foi fácil fazer esse trajeto todo no Brasil, fora do Brasil, aguentar noites de calor, porque assim, não é fácil também, é muito difícil. Tem dias que a gente pensa em desistir, e são muitos dias, porque é difícil. A Mas Kombi quebra. a Kombi quebra. A saudade de casa. Mas eu acho que assim, é muito gratificante, como a Tainá estava falando, a experiência que a gente teve é superior muitas vezes. A parte ruim é só uma pequena parte do bolo, sabe? Tem todo o restante do bolo aí para aproveitar. Mas eu achei legal isso de vocês viajarem primeiro no Brasil para depois sair. Eu acho que vale como dica para quem está pensando em fazer isso, não vale? Com certeza. Com certeza, porque o Brasil, apesar de ser lindo, a gente tem muitas belezas naturais aqui, o povo é lindíssimo e tem
o fato de você estar viajando dentro de casa, né? Eu acho que Na sua língua. acho que cria muito a barreira também de você ir para uma outra cultura, observar uma outra língua, outras pessoas. Eu acho que é um desprendimento também nosso e coragem, porque, por exemplo, quando a gente entrou no Peru, que foi o primeiro país que a gente saiu do Brasil, a gente não falava nada de espanhol. A gente fazia um curso no aplicativo e aprendeu aprendeu algumas frases, sabe? Então, assistindo série em espanhol. Sim, claro. Acho que a meta é sempre se colocar a risco, a prova mesmo. Mas eu tenho essa impressão que, independentemente de falar ou não a língua, a gente acaba se virando. Na amiga, que quando dois querem se entender, Exato. dois se entendem. Rola. É verdade. Comunicação, eu acho, o massa da comunicação, eu acho isso. Mas eu falo que para viajar de Kombi, né, para viajar para outro país, não basta ter vontade, tem que ter coragem mesmo, porque a gente se jogou de um jeito, né, que no fim das contas deu certo. Então, assim, cada país foi uma surpresa pra gente, a gente realmente se encantou com várias belezas. E os perrengues são parte da viagem, né? Eu acho que viajar é um Os presente. perrengues faz parte da história. Sim. É o lado cômico. Depois, a hora que você para, você dá risada. Claro, Agora nossa. você queria morrer, né? Quanta história que a gente tem para contar desse tipo aí, nossa. Mas eu acho que uma coisa importante também que a gente aprendeu nessa viagem é o poder de dizer sim para as situações. Eu acho que em alguns momentos a gente tem a necessidade de dizer não a ou algum convite, ou alguma rota, ou alguma situação que seja, mas dizer sim, sabe? E estar disposto ao que a viagem tem para oferecer. Então, nesse sentido, a gente nota que na nossa viagem, por exemplo, a gente está muito aberto às situações. Por exemplo, a pessoa convida a gente para ir, sei lá, visitar uma cachoeira que a gente não sabe. Se a gente dizer não, nesse momento a gente não vai conhecer esse lugar que às vezes é especial, é único, é só de quem é do local que conhece, mas... Eu ia falar que uma coisa é fato, assim, que a gente não chegou até onde a gente chegou sozinho, sabe? Aceitar ajuda, às vezes a gente acha que a gente resolve tudo sozinho, né? A gente é muito orgulhoso e tudo. E, ou cara, por medo, ou por medo. Existe mais gente boa do que gente ruim. A gente nunca passou por nenhuma situação de insegurança. Essa é uma das perguntas que a gente mais recebe. Mas vocês não tiveram medo? Vocês dormem na rua? Nunca aconteceu nada, graças a Deus. E a gente também aprendeu a receber essa ajuda, porque na nossa Kombi a gente não tem banheiro, chuveiro. Então muitas vezes a gente pedia para tomar banho nos lugares. Ou então lavar roupa. A gente nunca pagou para lavar roupa. A gente sempre encontrou a casa de alguém para lavar. E outras situações, né? Tomada. Eu acho que assim, você chega num lugar e sempre tem alguém que vai chegar e perguntar: ô, vocês precisaram de alguma coisa aí, eu moro ali naquela casa ali, então pode bater lá. Então isso aconteceu muitas vezes. E muitas das vezes a gente foi lá mesmo, sabe? Perdeu a vergonha e falar, então sim, eu preciso. Não é só aquela educação de falar, muito obrigado, a gente vai lá. Não, a gente vai mesmo. A gente tem um lema na nossa viagem que não adianta convidar. Se convidar, a gente vai, sabe? As pessoas chegam no Instagram, quando passar aqui na minha cidade já tem o almoço garantido. Eu printo a tela, eu anoto, falo, me dá seu WhatsApp. E quando eu chegar aí, eu vou pedir. É muito massa. Eu acho que a viagem, nesse sentido, traz muita humanidade pra gente, sabe? Nesse sentido que a Tainá falou a gente não é nada sozinho, a gente depende de uma rede de pessoas, seja vivendo numa cidade grande, seja dependendo das pessoas na cidade onde a gente vai chegar, seja com os amigos que a gente faz amizade, a gente sempre depende de alguém. Então, essa falsa sensação de que a gente domina alguma coisa. A gente tem o poder de tudo, a gente é autossuficiente. Não, a gente não é. Então, acho que a viagem, nesse sentido, trouxe muita humanidade pra gente olhar pra gente mesmo e perceber o quanto a gente percebe do outro, da nossa família, o quanto a gente é vulnerável às vezes, porque a Kombi quebra e a gente realmente, às vezes, não tem o que fazer. Então, você manja alguma coisa de mecânica ou não? Nada. Eu ia falar, você não tem cara de quem manja. Mas por incrível que pareça, ao longo dessa viagem eu já dei uns de MacGyver já. Ou não. É sempre parte de MacGyver. Claro, pô, numa situação de desespero. Eu rezando, chorando e o Thiago lá. A gente estava no Peru, no final do ano passado teve um protesto no Peru que durou 2 meses e eles pararam o país todo. Então, fecharam as ferrovias. E a gente lá, os bonitos lá no Peru, no meio dos protestos. O presidente preso, assumiu a vice, a população queria que a vice saísse. E a gente queria sair do país e ficamos presos na estrada por conta de uma manifestação que já durou alguns dias. Junto com mais de 20 caminhões, né? Muitos caminhões, enfim.
E quando liberou a estrada, era tipo 2 da manhã, eu acordei, dei um pulo, escutei os caminhões tocando e fui ligar a Kombi. Cadê que a Kombi ligava? Penélope tava nervosa, não pegou. Você acredita? Penélope fazendo charme. Você acredita? Plena ruta no Peru. Plena ruta do Peru. Aí eu fui, velho, pulei da cama e falei, não, tem que dar um jeito nisso aí. E aí lembrei de um dia que alguém fez uma coisa, ou um negócio que eu vi no YouTube, ou uma recomendação, tirei gasolina daqui, botei ali no final das contas, Pegou. a Kombi pegou. E a gente saiu, conseguiu sair. Mas a gente tem um combinado com a Penélope também que ela só pode quebrar perto de uma oficina. E ela tem cumprido isso, né? Teve um dia lá na Argentina que a gente precisou de um guincho, que ela quebrou muito longe, mas no mais ela cumprindo o cumpriu papel o combinado. É. Penélope tá aqui fora, eu vou tirar uma foto com Tá vocês bom, com ela ali, combinado. beleza? Claro, claro. Galera, já estourei tudo que é tempo aqui. Quem quiser saber mais dessa